Amadas, quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E antes de tudo, quero iniciar falando sobre o Ministério Desperta Débora, né? É um ministério, hoje ele já atingiu, já se propagou pelo mundo, mas foi inicialmente originado no Brasil. E esse ministério, ele é interdenominacional. Você não precisa ser evangélica ou católica para pertencer a esse ministério. Você pode não frequentar igreja nenhuma. Mas se você quiser, você pode estar participando desse ministério de mães que oram pelos filhos. O lema do Ministério Desperta Débora é mães de joelhos, filhos de pé. Né? Somos mães que não estamos disponíveis a orar todos os dias pelos nossos filhos biológicos, adotivos ou espirituais. Por isso, você não precisa ter tido filhos nascidos da sua barriga, né? Basta você adotar um filho em oração. Toda mulher, ela tem no seu íntimo essa capacidade de ser mãe, de adotar, né, filhos. Então a gente adota todos aqueles que precisam de oração. Às vezes você não é casada, às vezes você não tem filhos, mas você tem um sobrinho que você pode adotar em oração. Você tem um pai, uma mãe que precisa de oração. Você é professora, você pode adotar os seus alunos em oração, né? As crianças da cidade, as crianças da nação, tantas crianças que precisam de pessoas que se dispõem a orar por elas, né? Tantas crianças, jovens, adolescentes que não tem ninguém para clamar, para se colocar nos muros como atalaia, né? Conforme a gente já leu hoje. Não tem ninguém para clamar por eles. Mas nós, Déboras, nós nos colocamos nos muros como atalaias. E nós oramos não só pelos nossos filhos biológicos, mas pelas crianças da nossa nação, pelas crianças do nosso mundo, pelos adolescentes, pelos jovens, para que o Senhor os alcance em misericórdia, para que o Senhor os guarde, para que o Senhor livre aqueles que estão sendo afligidos, que estão oprimidos, que estão sofrendo, né? Crianças, jovens, adolescentes são vulneráveis. Muitos deles estão sofrendo sem contar para ninguém. Nós somos aquelas que clamamos diante de Deus para que o Senhor faça justiça, para que o Senhor traga provisão, para que o Senhor sustente, né? Para que o Senhor levante pessoas em favor daqueles que estão em estado de vulnerabilidade, pessoas que lutem por eles, pessoas que lutem pela liberdade e por tudo mais que uma criança precisa, né? Então nós somos essas mulheres. E se você quiser fazer parte desse grupo, coloca nos comentários aí embaixo, coloca nos comentários, eu quero participar. Nós vamos entrar em contato com você, vamos pegar o seu número de telefone, vamos colocar você no grupo de WhatsApp do Desperta Débora, aqui no Ministério de Rondonópolis. Nós estamos em Rondonópolis, mas nós temos Desperta Débora espalhado por todo o Brasil. E se você quer se levantar como essa mãe de oração, e nós precisamos nos levantar, viu, mulheres? Os dias são difíceis, os dias são maus. Se você quer ser essa mulher que se levanta em oração, coloca nos comentários e nós vamos entrar em contato com você. Vamos colocar você junto ao Ministério Desperta Débora mais próximo da onde você está. E eu tenho certeza que quem vai se sentir mais grata é você, porque nada como orar, como interceder pela vida dos filhos que nós temos biológicos ou que nós adotamos na fé. Amém? Eu quero iniciar a palavra de hoje
Se você estiver com a sua Bíblia na mão, abra lá no capítulo 29 de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E lá conta a história de Jacó. No capítulo 29, fala sobre o amor de Jacó por Raquel. E aqui inicia-se uma história muito emblemática, né? Aquela disputa entre as irmãs Raquel e Lia na Bíblia. E eu quero conversar com você um pouquinho hoje sobre isso. Quando eu era menor, criança, adolescente, assim, falava de Raquel e de Lia, eu já torci o nariz para Lia. E é engraçado que depois, hoje eu ouço muitos relatos sobre isso, né? De outras pessoas que também falavam, Lia feia, Lia que queria, né, estragar aquele amor, aquela paixão entre Jacó e Raquel. Mas hoje eu vejo essa história muito diferente e eu quero compartilhar com você sobre isso. Então nós vamos ler no capítulo 29, a partir do versículo 15. Diz assim: Então Labão propôs a Jacó: Por seres meu parente, irás me servir de graça? De forma alguma. Dize-me qual deve ser o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: Trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Ao que Labão redarguiu: Melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo. Jacó serviu então por amor a Raquel durante 7 anos, mas que lhe pareceram como poucos dias, de tal modo ele a amava. Aqui a história é a seguinte: Jacó está morando com o seu tio Labão. Ele chegou faz poucos dias ali naquela família e ele se apaixonou por Raquel, a filha mais nova de Labão. Então ele está ali dentro daquela família, está servindo o seu tio Labão, né, como pastor dos rebanhos, e o tio fala para ele: olha, você não vai trabalhar de graça para mim. Qual é o seu salário? Quanto você quer, né, para exercer esse trabalho aqui? Então Jacó lhe fala: olha, eu tô apaixonado por Raquel e eu vou trabalhar 7 anos para me casar com ela. Esse pode ser o meu salário. Nossa, Labão falou: que beleza, vou ter o trabalho dele durante 7 anos e ainda vou casar a minha filha. Jacó não tinha dinheiro para pagar o dote, então ele providenciou o seu trabalho. Ele disponibilizou o seu trabalho durante 7 anos. E Labão falou: ótimo, melhor eu entregá-la para você do que entregá-la para outro. Só que Labão, ele esqueceu de comentar que ali se casava primeiro a filha mais velha, que no caso seria Lia. Então, caso Lia não tivesse se casado até o cumprimento dos 7 anos, ele colocaria Lia no lugar de Raquel. Ele não comentou esse detalhe, mas tudo bem. Então, nós já lemos que Jacó trabalhou 7 anos como se fossem assim poucos dias, porque ele amava, ele estava apaixonado por Raquel. Mas tem um detalhe, né? O pastoreio era longe, né, da casa ali, do lugar onde eles moravam. Então, muito provavelmente, Jacó teve pouco contato com Lia, com Raquel, aliás, ele teve pouco contato. Ele a viu, né, por vezes espaçadas, ficou apaixonado porque a própria Bíblia diz que ela era muito bonita, né, tinha um belo porte, um lindo rosto. Então ele se apaixonou pela aparência, mas ele não conhecia quem era Raquel. E estudando as escrituras, a gente vai perceber um pouquinho do caráter de Raquel. E é aí que a história mudou na minha cabeça. Hoje eu tenho muito mais assim admiração por Lia. E você vai ver por quê. Então, passados 7 anos,
né? Jacó reivindica o seu direito a se casar com Raquel. E Labão fala, tudo bem, vou fazer o casamento. Fez a festa, tal, a cerimônia, né? Tudo ali que eles tinham direito. E na noite de núpcias, ao invés de colocar Raquel no leito, ele coloca Lia. Lia era filha, né? Ela não tinha como dizer não para aquela situação. Primeiro que era costume que se casasse a filha mais velha primeiro. E o pai dela mandou ela fingir que era Raquel. Provavelmente ele falou para ela, você entra na tenda, fica quieta, não fala nada, né? Vamos deixar passar a noite e pronto. Que é você que tem que casar primeiro. Lia não tinha como dizer não. Ela não teve escolha. Naquele tempo, a mulher era totalmente submissa ao homem, primeiro ao pai, depois ao marido. E ali ela estava obedecendo, se submetendo à ordem que o pai deu. E ela fez assim. Na tenda lá, a gente não sabe, tudo escuro, né? Provavelmente ela não falou muita coisa. Jacó entra, se deita com ela, tem relações sexuais. Quem sabe naquele momento Jacó se declarou, pensando que fosse Raquel, a mulher, né, por quem ele tinha trabalhado 7 anos. Eu imagino, na minha mente fértil, o quanto Jacó falou que amava. O quanto Jacó falou que estava esperando por aquele momento. O quanto ele se declarou feliz e apaixonado naquela hora. Quem sabe Lia ali se sentiu num conto de fadas. Ela falou, nossa, eu tenho um marido apaixonado. Agora sim eu vou começar a minha família. Sou a mulher mais feliz dessa terra, porque as mulheres, naquele costume, elas, o alvo da vida delas era se casar, ter filhos, ter uma família. Então eu imagino ali que Lia se sentiu maravilhosamente bem. Até que no outro dia Jacó acorda e vê que é Lia que está na cama e não Raquel. No versículo 30 diz assim, aliás, depois dessa situação, Jacó vai até o seu sogro Labão e fala, olha, você me enganou, como que você faz uma coisa dessa? Eu trabalhei 7 anos por Raquel e você me dá Lia. Vocês imaginam o sentimento de Lia nessa hora? Ela não tinha culpa de nada do que estava acontecendo. Mas ali ela se sentiu a mais desprezada das mulheres. A mais maltratada. A mais humilhada. Ela tinha se entregado a um homem que no dia seguinte a desprezou. Disse que não a amava, que não tinha trabalhado por ela, que não a queria. Então o sogro fala, olha, tudo bem, só que aqui é costume, a mais velha tem que casar primeiro. E eu tive que fazer isso. Vamos fazer o seguinte, você cumpre a semana nupcial com Lia, depois eu te dou Raquel. E você trabalha mais 7 anos para mim. Jacó, sem escolha também, fala, tudo bem, vou fazer isso. E ele cumpre a semana nupcial com Lia. Vai saber de que jeito, né? Quem sabe emburrado, entristecido, chateado, se sentindo enganado. Quem sabe tratando Lia com grosserias, com desprezo. E na semana seguinte ele recebe Raquel. E no versículo 30 diz assim, então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. E aí está instaurada toda a confusão.
duas irmãs, nascidas da mesma mãe, do mesmo pai, criadas da mesma forma, no mesmo ambiente. Quem sabe essas irmãs eram amigas, eram confidentes, como nós geralmente vemos, né? Nas casas, a minha casa mesmo, nós somos em 3 irmãs, somos amigas, somos confidentes, né? Uma sabe o que a outra está vivendo, uma aconselha a outra, uma abraça, consola a outra. E é uma amizade de sangue que nunca vai se desfazer. Quem sabe Raquel e Lia também eram muito amigas. Mas diante dessa situação, ali começa uma história difícil, uma convivência difícil. 2 mulheres disputando o amor do mesmo homem, 2 irmãs. Quanto trauma, né? Quantas frustrações, quantas decepções. Lia se sentindo humilhada, desprezada, porque Jacó amava mais Raquel. E ele demonstrava isso, ele deixava isso bem claro. Imagine como Lia não se sentia. Mas, no versículo 31, diz assim: o Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Quando entra o mas de Deus, é muito lindo, é maravilhoso. Mas o Senhor percebeu Lia, mas o Senhor percebeu a mim, mas o Senhor percebeu você, mas o Senhor percebeu Maria, mas o Senhor percebeu Ana, mas o Senhor percebeu Ruth, mas o Senhor percebeu Débora, mas o Senhor percebeu Isabel, mas o Senhor percebeu tantas e tantas mulheres da Bíblia, assim como Ele percebe cada uma de nós. Então pode colocar o teu nome. Mas o Senhor percebeu Lia, mas o Senhor percebeu Aline, mas o Senhor percebeu, coloca o seu nome, Tatiana, Isabel, Lidiane, coloca o seu nome aí, nesse mais do Senhor. E o Senhor concedeu filhos a Lia. Lia concebeu e deu à luz um filho, que chamou de Ruben, pois exclamou ela: o Senhor contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar. Lia engravidou de novo e assim que deu à luz outro menino exultou, porque o Senhor observou que sou desprezada, deu-me mais este filho, pelo que o chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho e declarou: agora finalmente meu marido me dará toda a atenção, porquanto já lhe dei 3 filhos, por esse motivo lhe deu o nome de Levi. Lia ficou grávida ainda mais uma vez e teve outro menino. A este deu o nome de Judá e afirmou: dessa vez louvarei o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Então nós percebemos que o Senhor viu a aflição de Lia e ele foi lhe concedendo filhos. Ah, tudo bem, Lia não tinha o amor que ela desejava do marido, mas ela tinha os filhos. E ela tinha o amor dos filhos. Ela experimentou ali o prazer que é gestar, o prazer que é ter um ser humano crescendo dentro da gente. E ela deu à luz, e ela amamentou, e ela afagou e ela deu a esses bebês todo o amor que ela tinha dentro de si. Só quem é mãe sabe a plenitude que é
E ela tributava a Deus. Cada filho que nascia, ela glorificava o nome de Deus com esses filhos. Ela colocava um nome que glorificava, que louvava a Deus. Que reconhecia que era o Senhor que deu o filho, o Senhor que deu aquela vitória, o Senhor que estava ouvindo a aflição do coração dela, o Senhor é que estava abençoando a vida dela. Lia era uma mulher que tinha relacionamento com Deus. Na aflição, ela buscava ao Senhor. Por isso que ela fala que o Senhor ouviu a minha aflição. Nasce Rúben e ela fala, o Senhor contemplou a minha aflição. Por quê? Porque no momento de aflição ela buscava a face de Deus. Ela era uma mulher que não se sentia completa, que tinha a sua vulnerabilidade, que se sentia desprezada pelo marido, mas ela se agarrava a Deus. Ela se apegava ao amado da sua alma. E o Senhor lhe concedeu filhos e ela foi tributando cada filho ao Senhor. Mas Raquel, veja bem, agora capítulo 30, versículo 1 em diante. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: faze-me ter filhos, ou eu morrerei. Engraçado que em toda a história bíblica dessas mulheres, quando nós lemos os textos, nós, apesar de toda a situação de Lia, a Bíblia não fala que ela teve inveja da sua irmã. Mas Raquel, a Bíblia diz que vendo Raquel que Lia tinha filhos, ela tornou-se invejosa. Quer dizer, enquanto Lia era desprezada do marido e Raquel tinha o amor, a dedicação do marido, né? Todo o carinho, todos os olhares, toda a atenção, não tinha problema. Raquel estava bem tranquila, bem feliz. Mas quando Lia começou a ter filhos, ela se tornou invejosa da irmã. Ela não conseguiu ver a vitória da sua irmã. Ela não conseguiu ver um pouco de alegria na vida da irmã. Ela não conseguiu administrar. Para ela, a irmã dela tinha que ser bem infeliz. Não ter o amor do marido e, se possível, não ter filho também. Porque ela achava que ela é que tinha que ter os filhos. Nós começamos a perceber o caráter de Raquel aqui. Então ela se tornou invejosa da sua irmã e ela foi para Jacó. Faze-me ter filhos, senão eu morro. Ou seja, Lia, quando tinha filhos, ela tributava ao Senhor. Ela falava, graças a Deus que me deu filhos, que me contemplou a minha aflição. Louvado seja Deus que me deu filho, porque agora eu terei o amor do meu marido. Já Raquel achava que quem dava filhos era Jacó, era o homem, e não Deus. Nós vemos aqui uma mulher que não tem intimidade com Deus. Uma mulher que não tem vida com Deus. Ela poderia sim querer ter filhos. Ela poderia ter o desejo, né, de experimentar ser mãe. Mas ela tinha que buscar isso em Deus, não em outro ser humano. E aí ela vai e faz aquela chantagem com Jacó. Dai-me filho, senão eu morro. Eu não sei o que ela quis dizer aqui.
Não sei se ela quis dizer que se ela não tivesse filhos, ela iria se matar, ou se ela não tivesse filhos, ela iria morrer de tristeza. Eu sei que ela fez uma chantagem emocional aqui com Jacó. Jacó, como sabia que quem tem todo poder nos céus e na terra é Deus, ele falou: quem sou eu para te dar filho? Por acaso eu estou no lugar de Deus? Olha lá no versículo 2. Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: acaso estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Você está me cobrando uma coisa que é Deus que pode te dar. Então vai buscar Ele. Vai clamar para Ele. Vai se prostrar diante dEle. Não vem atrás de mim fazer chantagem emocional. Vai se humilhar diante de Deus. Porque é Ele que pode abrir a tua madre, é Ele que pode fazer um milagre na tua vida, é Ele que pode mudar essa situação. Então Raquel lhe propôs, versículo 3. Eis minha serva Bila, tem relações sexuais com ela e que ela dê a luz sobre meus joelhos. Por ela também eu terei filhos. Raquel recorre a uma prática antiga, né? Naquele tempo, se a esposa não conseguisse ter filhos, ela poderia conceder a sua serva para que se deitasse com o marido e que suscitasse a ele descendência. Raquel, ela recorre àquela prática que a avó de Jacó, Sara, já tinha feito lá atrás, né? E criou a maior confusão com isso. Raquel recorre à mesma estratagema, né? Jacó, ele não precisava, ele já tinha descendência que Lia estava dando para ele. Mas Raquel queria concorrer com sua irmã. Ela queria ter filhos que ela pudesse chamar de seus. Ela queria afastar Jacó da irmã. Porque provavelmente quando Jacó chegava, né, do trabalho, vinha aquela criançada de Lia lá, fazendo a festa para ele. Arrastando ele para a tenda de Lia. Arrastando ele para estar mais próximo de Lia. E Raquel não queria isso. Raquel queria monopolizar Jacó. Será que a vontade dela de ser mãe era um desejo genuíno da maternidade, de amar alguém acima das suas forças, de se doar, de viver para se doar por outro ser humano, porque a maternidade é isso. A gente se doa o tempo todo. A gente vive em prol dos nossos filhos. Nós somos responsáveis pela educação, pela criação, por colocar neles o temor ao Senhor. Nós ensinamos de tudo para os nossos filhos, não só as coisas do dia a dia, né? Como arrumar suas coisas, comer, ir ao banheiro, escovar os dentes, né? Arrumar a cama, recolher os brinquedos. Eles vão crescendo e a gente vai ensinando. A gente não fica ensinando só esse tipo de coisa, mas a gente ensina o temor ao Senhor. A gente ensina a orar, a gente ensina a ler a Bíblia, a gente ensina a ir à igreja. A gente ensina princípios, valores. Hoje em dia nós vemos muitas mulheres que elas querem ter filhos, mas não querem ser mães. Porque ser mãe é difícil ensinar. Hoje nós temos mulheres que delegam toda a educação, toda a criação dos filhos. Ler e escrever você vai aprender na escola. Princípios bíblicos você vai aprender na igreja, na escola dominical, na salinha das crianças. O dia a dia você vai aprender com a babá. E muitas vezes isso é necessário.
Mas o papel de uma mãe na vida de um filho, ninguém pode suprir. Ninguém. A escola não supre, a igreja não supre, o pai não supre, a babá não supre, a avó não supre. Ninguém supre. Você vai ter que dar o teu tempo, estar com eles, conversar, ensinar. É uma mãe que ensina, porque geralmente o pai trabalha, ele fica mais tempo fora. Hoje em dia nós temos muitas mães que trabalham, né? É necessário, não tem problema nenhum com isso, mas mãe, você tem que saber que a tua maior missão é o teu filho, aqueles que o Senhor te confiou. O filho biológico ou adotivo que o Senhor te confiou. Essa é a tua maior missão. Você vai ter que despender tempo. Você vai ter que ensinar princípio. Desde pequenininho. Desde bebezinho. Começou a crescer, começou a entender. A gente já começa a ensinar princípios, valores. E a gente vai moldando esse ser humano. É no lar que o coração humano é forjado. Uma vez eu ouvi isso da Dev Titus, eu nunca esqueci. É no lar. E hoje nós vemos tantas mulheres que querem ter filhos, mas não querem ser mães. Elas não querem perder tempo. Elas não querem abrir mão do seu tempo. É difícil, é muito difícil. É cansativo. Mas é algo muito gratificante. Um dia você poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, tá aqui os filhos que o Senhor me concedeu. Tá aqui os tesouros que o Senhor me deu. Eu cuidei, eu zelei, eu fiz o possível. Eu ensinei, eu orei, eu abençoei, eu profetizei, eu lutei por eles, eu lutei pela vida deles, eu lutei pela alma deles. Eles estão aqui. E nessa situação, será que Raquel queria ter filhos mesmo para viver tudo isso? Ou ela queria ter filhos para competir com a sua irmã? Quantas vezes nós queremos que a nossa família seja perfeita, os nossos filhos lindos, perfeitos, para competir com os outros, para esfregar na cara da sociedade uma família bonita, com filhos lindos, inteligentes, com um futuro brilhante pela frente. Filhos que mal nasceram, mas que já não tem tempo, porque vivem em aula de tudo que é coisa. Porque a gente tem que tacar as crianças, os outros estão fazendo, as nossas tem que fazer. Se as outras crianças fazem 2 tipos de esporte, inglês, e aula disso, e espanhol, e não sei mais o que, o meu também tem que fazer para não ficar para trás, fora a escola. Então nossos filhos estão cansados, esgotados. Passam o dia por aí. E o que é que eles estão aprendendo dentro de casa? Porque é o que eles vão aprender dentro de casa que eles vão levar pela vida. É o que eles estão aprendendo dentro de casa que está moldando o caráter deles.
Não tenha filhos, não tenha uma família para competir com ninguém. Não se importe. Se a sua família não parece perfeita, tudo bem, porque nenhuma é. Tem algumas que parecem, mas que muitas vezes, se a gente olhar bem de perto, elas estão desmoronando. E Raquel entrou nessa neura de competir com a sua irmã. Antes ela ganhava, que quando elas estavam ali competindo pelo amor, ela tinha o amor. Mas quando elas começaram a competir pelos filhos, Lia começou a ganhar. Porque a Raquel não tinha filhos. Então ela deu a sua serva para Jacó se deitar. A serva concebeu, teve filho. E aí no versículo 8 a gente vê aqui, ó, a intenção do coração de Raquel. Quando a serva teve o segundo filho de Jacó, ela diz assim: eu lutei contra a minha própria irmã, as lutas de Deus, e prevaleci. E ela o chamou de Naftali. Nossa, ainda coloca Deus no meio dessas coisas. E Deus lá tem a ver com luta entre irmãs, com competição. Aonde é que Deus estava nisso? Raquel lutando com a sua irmã e achando que estava lutando as lutas de Deus. Minhas queridas, isso é muito sério. Às vezes nós estamos lutando em certas causas que Deus não tem nada a ver com isso. Nós estamos lutando, nos desgastando à toa. Por intenções erradas. Nós precisamos olhar para as intenções do nosso coração. As reais motivações pelas quais nós temos feito aquilo que nós temos feito.